Essa passagem, ela é uma profecia que em parte se cumpriu. Se não, vejamos. O governador, o rei, que ele fala no início do versículo 1, se refere a Jesus, que veio e mostrou que ele estava cheio do Espírito. Também é falado aqui que Efraim, reino do norte, e Judá, reino do sul, que tinham sido destruídos pelos assírios, pelos babilônios, voltariam não mais como duas casas, mas como uma casa só. Isso aconteceu quando Ciro, o rei persa, mandou os judeus voltarem para construir o templo. É falado também da pregação do evangelho, pessoas de outras nações que vão se unir ao Senhor. Foi através do evangelho que essas nações viriam. Também isso aconteceu mais adiante, não no tempo do profeta Isaías. E também é falado no Monte do Senhor, onde haverá uma harmonia entre animais selvagens e domésticos. Isso, então, a profecia se cumprirá plenamente quando do retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, essa passagem fala do governo de Deus na nova era, no novo período. Estamos na velha era, essa velha era está se findando, terminará com o retorno de Cristo. Apesar dele reinar, mas o seu reino pleno se manifestará quando ele se manifestar com poder de grande glória. Então vamos analisar por esse prisma. O governo de Deus na nova era. No governo de Deus, o governo de Deus será comandado por Jesus, o filho de Davi. Do tronco, versículo 1, do tronco de Jessé, isto é, da família de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ela foi destruída, pelos babilônios, mas mesmo ficando um pouquinho, vai surgir esse novo rebento, um renovo. A tribo, irmãos, de Judá recebeu a bênção de Jacó para reinar em Israel. Quando Judá chamou os filhos e abençoou cada um dos filhos, a bênção que coube a Judá. Judá, leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro, o governo, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão povos, se ferindo ao Senhor Jesus. Então era da tribo de Judá que viria o rei. Davi foi o primeiro rei da casa de Judá, da casa de Jessé, a assumir o trono. E esse trono cumpre-se então essa profecia do versículo 9 de Gênesis 49. Ele, quando assume o trono, Davi, aí cumpre-se essa profecia. E no período de Davi, Deus então fez uma promessa específica a ele, que um filho dele governaria por toda a eternidade. Diz assim: porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo. Davi tentou construir uma casa para o Senhor, mas aí o Senhor não aceitou e deu um recado para ele. Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tendas e em tabernáculos. Em todo lugar em que eu andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra como qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro?
Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor, aí vem o recado para Davi, o Senhor te fará saber que ele, o Senhor, te fará casa. Eu é que vou construir uma casa para você. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, a morte dele, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará uma casa a meu nome. Em primeira instância, o Salomão. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Não ocorreu com Salomão, vai ocorrer com Jesus. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Louvado seja Deus. Mas os filhos de Davi todos morreram, mas o único que está vivo é o Senhor Jesus. No Novo Testamento, Jesus é apresentado como filho de Davi, o rei. Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, Jesus é o rei do capítulo 11 de Isaías. Então, irmãos, Jesus é o que governa, Jesus é o que está como cabeça de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só farão parte do reino de Cristo aquele que confessa publicamente o seu nome entre os homens. Quem me confessar diante dos homens, diz o Senhor, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Uma das evidências que fazemos parte do reino de Cristo é a nossa aceitação integral aos seus ensinos. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem as minhas palavras, eu as conheço e elas me seguem. Não só a pessoa que faz parte do reino concorda com a doutrina do reino ensinada por Cristo, mas também ela vive de acordo com esses princípios éticos que Jesus exige de todos os seus súditos.